Existe uma força quase que invisível lá nos mercados, uma espécie de correnteza oculta que pode de uma hora para outra acelerar ou frear os preços das ações de um jeito impressionante. E o mais curioso, a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. Pois bem, hoje a gente vai revelar essa força, o famoso Market Gamma. Agora, imagina só, e se houvesse um jeito de ter um mapa que mostrasse como os maiores participantes do mercado são, na verdade, forçados a agir, de saber para onde eles vão empurrar o preço logo em seguida. Olha, entender isso muda o jogo por completo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos conhecer os personagens principais dessa história, os formadores de mercado. Depois, entender o jogo de equilíbrio que eles precisam jogar o tempo todo e, finalmente, como as ações deles acabam criando ondas que movem o mercado inteiro. E, claro, no final, a gente vai ver como usar tudo isso a nosso favor. Então vamos lá. A nossa história começa aqui. Para a gente entender o que é o Market Gamma, primeiro a gente precisa conhecer os verdadeiros arquitetos por trás da liquidez do mercado, os formadores de mercado. De um jeito bem simples, os formadores de mercado funcionam como se fossem a banca do mercado. Eles estão sempre ali, prontos para comprar ou para vender. São eles que garantem que quando alguém quer fazer uma operação, sempre vai ter uma contraparte. E é isso que dá liquidez e, claro, estabilidade para o sistema todo. E aqui está o ponto central do negócio deles. Eles não estão tentando adivinhar se o mercado vai subir ou cair, não. O lucro deles vem do volume, de uma margem bem pequena em cada transação. Por causa disso, o objetivo número 1 deles é ter risco direcional zero. Eles querem ficar neutros, não importa para onde o preço for. E é exatamente aqui que o jogo começa a ficar interessante. Pensa bem, se o objetivo é não ter risco, como é que eles fazem isso sendo a contraparte de milhares de apostas de mercado para tudo que é lado? A resposta está em uma palavra: hedge. Eles precisam se proteger o tempo todo. A primeira peça dessa proteção se chama delta. Pensa no delta como um termômetro do risco imediato. Por exemplo, se eles vendem uma opção de compra, eles ficam vendidos no mercado, ou seja, perdem dinheiro se o preço subir. Para zerar esse risco, o que eles fazem? Simples, compram um ativo. Uma coisa acaba anulando a outra. Só que tem um problema. O delta não fica parado. Ele muda a cada movimento do preço. E o que mede essa aceleração da mudança? É aí que entra o gama. O gama é a verdadeira dor de cabeça do formador de mercado. É a instabilidade do risco, a força que obriga eles a ajustarem suas posições, assim, freneticamente. Ok, até aqui a gente entendeu o problema de um único formador de mercado. Agora, vamos ampliar essa visão. O que acontece quando a gente soma a exposição de todos eles juntos? E aqui a gente chega no coração do nosso tema. O Market Gamma é, basicamente, a soma de todo o gama de todos esses formadores de mercado. É um indicador que dá para a gente uma visão panorâmica de como eles estão posicionados. E, mais importante ainda, nos diz como eles serão forçados a reagir ao próximo movimento do mercado. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Essa reação em cadeia toda age como um freio, segurando o mercado, ou como um acelerador, jogando gasolina no fogo? A resposta é: depende. Depende se o Market Gamma está positivo ou negativo. E aqui a gente vê os dois cenários lado a lado. Com gama positivo, eles agem como um escudo. O mercado sobe, eles vendem para se proteger. O mercado cai, eles compram. O resultado? Movimentos mais suaves, baixa volatilidade. Mas, no gama negativo, a coisa muda. Eles se tornam um foguete. O mercado sobe, eles são forçados a comprar mais, o que empurra o preço ainda mais para cima. O mercado cai, eles precisam vender, acelerando a queda. A volatilidade, nesses casos, explode. Sabendo disso, a gente pode começar a usar os dados de Market Gamma para identificar níveis de preço que funcionam como verdadeiros centros de gravidade para o mercado. E de todos esses níveis, tem um que é o mais importante de todos, o chamado Gamma Flip. Pensa nele como uma linha divisória na areia. Acima dessa linha, a gente tem um regime de calmaria, de estabilidade. Abaixo dela, um regime de tempestade e volatilidade. É a fronteira. E quando o preço cruza essa fronteira, as regras do jogo mudam na hora. A gente pode até pensar nesses níveis de gama como ímãs invisíveis no gráfico que nem vemos aqui. O preço é constantemente puxado para essas zonas. Mas por quê? Porque é exatamente nesses pontos que os formadores de mercado estão mais ativos, comprando e vendendo em massa para ajustar suas posições e manter o risco deles sob controle. A atividade deles acaba criando esses centros de gravidade. Certo.
já passamos por toda a teoria. Agora, vamos para a parte que realmente importa. Como é que se usa esse conhecimento sobre essa força oculta para ter uma vantagem real no mercado? Olha, entender o market gamma é como ter um mapa que a maioria dos outros operadores não tem. Em vez de só olhar o preço, a gente passa a enxergar as forças que estão por trás dele. A gente começa a ter uma ideia de quando a volatilidade está prestes a explodir ou a diminuir. A gente vê as barreiras invisíveis onde o preço pode travar e as pistas livres onde ele pode acelerar. No fim das contas, é tomar decisões com base na estrutura do mercado e não apenas no ruído do dia a dia. E fica aqui a pergunta final para a gente pensar. Da próxima vez que o mercado der uma guinada brusca, a questão não vai ser mais só o que aconteceu, mas sim, isso foi um freio ou foi um acelerador? A gente estava em gama positivo ou negativo? Ver o mercado através dessa lente, isso muda tudo.